Você, pessoa que tá aí do outro lado, sabendo que precisa ouvir umas verdades, você tá no lugar certo, porque hoje a gente vai reagir ao DK47, que sempre atira na gente verdades muito duras e que machucam, mas que a gente precisa ouvir. Então vamos lá, já espero porrada. Interessante. Ele tomou o tiro e ele tá lembrando das coisas? Essa pena branca me lembra muito a Pomba da Paz. E aí, ter esse contraste com uma pessoa que literalmente acabou de ser assassinada é foda, sabe? Eu gostei que a mancha na camisa dele parece um buraco de bala. Acordo assustado, mano, que horas são? Subi na minha magrela, fui comprar um pão. Vou acompanhar a legenda do outro lado aqui. Subi na minha magrela, fui comprar um pão. Na banca de jornal vi uma aglomeração. Estrei pelo horário, a movimentação. Senti frio na barriga, tipo uma premonição. Acendi o meu cigarro sem dar muita atenção. Vou seguindo minha meta, voltando pra minha favela. Que dorme pronto pra guerra dessa sensação. Quando eu tiro o celular do modo avião, já começa a ver milhares de mensagens no WhatsApp. Não para de vibrar, um monte de ligação. Todo mundo comentando, falando da reportagem. Passando ao vivo pelo canal da cidade. Fui correndo a mesma hora pra ligar a televisão. Não dá pra acreditar que o que eu tô vendo é verdade. Meu mano dentro do ônibus com o revólver na mão. Pensa que louco. Cara, então, olha que doido. O caso que ele tá relatando é o mesmo caso daquele filme Última Parada 174. Um cara meio que tomou um ônibus pra si e deixou várias pessoas de refém por um tempão lá e tal. E é engraçado que numa música que chama Sem Memória, ele lembre disso. Talvez ele tenha uma memória muito vívida disso que aconteceu. Sabe o que é doido? Quando a gente fala sobre não ter memória sobre algumas coisas, a gente lembra de outras. Tipo, por exemplo, um evento que não é no nosso país, mas que foi grandioso o suficiente, ou pelo menos foi vendido como grandioso o suficiente, para que a gente se lembre até o que a gente estava fazendo no momento que isso aconteceu, é o 9/11, o 9/11, que é o 11 de setembro. Ah, caralho, me confundi aqui. O 11 de setembro é isso, é um evento que não foi no nosso país, que foi vendido como o pior ataque de todos os... o pior ataque terrorista de todos os tempos, como se os Estados Unidos não fizessem um desse por mês, sabe? Então, tipo, foi vendido como a coisa mais absurda, o maior sinal de um vilão possível, sabe? A gente lembra como se fosse uma história mesmo. E aí, quando a gente fala desses eventos mais comuns aqui do nosso Brasil, parece que passa batido, como se fosse mais um dia, tá ligado? Loucura, imprensa na cobertura, esquadrão antibomba, viatura isolando a rua. Chamava de irmão, apelido professor, porque ia de porta em porta distribuindo leitura. O Bob pede calma, ele não quer negociar. Não dá pra confiar nesse porco de farda suja. Lembra da ditadura, esse tal coronel Ustra matou o meu avô com maquinários de tortura. Eu falava sobre livro, mas ninguém me dá. É muito importante lembrar da ditadura, tá ligado? É muito importante, e a gente percebe que é muito importante, à medida que várias outras pessoas, por não lembrarem dos maus, não lembrarem dos efeitos, começam a vangloriar esse tempo. Na verdade, criando um tempo que não existe, que é esse tempo da ditadura, onde tudo foi próspero, onde se você não fosse vagabundo, tava tudo bem. E é mais esquisito ainda quando a gente lembra da ditadura, através de filmes e outras obras assim, que só retratam um lado específico do povo. E aí esquecem um outro lado que vive essa ditadura ainda até hoje. Então, tipo, enquanto a memória ela é perdida por uma classe média, que sempre se acha no topo, apesar de, tipo, tá na merda que nem nós, a gente também tem um lado periférico que sofre com essa ditadura até hoje e não consegue parar de lembrar. Então, mesmo essa falta de memória é relativa sobre esse evento histórico aqui no nosso país. O filho agora é meu irmão em Cristo, faz sinal de arma com a mão. O mesmo argumento defendido por político, por isso eu comprei uma pra vocês terem atenção. Tô liberando as crianças, vou liberar a mulher. Machucar um inocente nunca foi minha intenção. Pode chamar de aula, pode chamar de sequestro. No final, pra ser honesto, todos vão ter uma lição. Vejo os capitão do mato todo posicionado. O atirado do governo tem fuzil de precisão. Eu prefiro ser atingido pelo tiro do inimigo, mas nunca pela chibata na mão do meu próprio irmão. Nós resiste há muito tempo, não existe descobrimento. Em abril de 1500 começou a exploração. Os portugueses trouxeram a guarda e os padres jesuítas, porque a cruz e a espada foi a única opção. Tu conhece tua árvore genealógica? Nós sofremos de falsidade ideológica. Aí o playboy acha bonito, tacar fogo e índio. Esqueceram do gaúcho do povo sem memória. Tu sabe... Caralho, velho. Tu conhece sua árvore genealógica? Minha vida da Anitta, acompanha o Léo Dias, segue a dica da blogueira e os sites de fofoca. Não sabe quem foi Dandara, Ciata, Maria Bonita. Então para de novela e vem pesquisar nossa história pra saber que os bandeirantes que deu nome a essa avenida é igual esses Melissa que nós tem aqui agora. Matou a Marielle, matou o zumbi dos palmares, escravizava os índios e o povo quilombola. Meus heróis nunca viraram estátua, morreu lutando contra... Uma das coisas que eu gosto bastante de Vitória, a gente tem uma estátua. A gente tem uma estátua do zumbi, logo na frente do shopping, inclusive. Uma pequena correção, não é uma estátua do zumbi, na verdade é apenas um guerreiro Zulu, pelo menos é o título que o artista Irineu Pinto Ribeiro
deu pra essa obra, e ela foi inaugurada em 2006, e ela aparentemente foi encomendada pelo Estado como uma espécie de homenagem à comunidade negra capixaba e à participação na cultura e na economia que a comunidade negra teve. E quem coordenava todo o extrato e a formação social foram os colonizadores. E isso permanece até hoje. Então, não vamos naturalizar isso, porque não é uma construção de uma sociedade justa, igualitária, pelo que se briga, né? Pelo que se briga, pelo que se grita, é para isso, para manter essa memória viva e sempre tá ali para as pessoas olharem e refletirem o que é ser negro nesse país. É uma estátua que sempre me atraiu muito, assim. Porque ela é muito diferente de outras estátuas. Quando você olha uma estátua, tipo, sei lá, a horrorosa lá do Borba Gato, lá em São Paulo. Você olha essa estátua, ela é de pedra e tal, toda certinha. Apesar dela ser feia, ela tem uma pompa associada. A estátua do zumbi, pra mim, ela foi me apresentada como sem muita pompa. Como se, tipo assim, é uma decoração. Até porque ela é diferente, ela tem uma cor de barro. Ela não parece engrandecer a figura do zumbi, tá ligado? É engraçado como figuras do lado que conta a história são engrandecidas, enquanto figuras do lado que resistiram, descartadas, ou são deixadas de lado, ou são mal representadas, assim. Daqueles que viraram bial, que se foda que tu acha genial. Monteiro Lobato são ratos da arrombado. Olha seu menor, o bonito. E a galera não sabe disso. A galera não sabe disso. Isso é impressionante. E aí toda vez que eu cito isso, as pessoas... calma, né? Calma. Como assim calma? O cara tinha um projeto político declarado, não só nas obras dele, mas no que ele falava. Eu tenho que ter calma? Não, pô. Eu tenho que te falar sobre isso. Pra que você pelo menos esteja consciente ao, sei lá, estudar as obras dele, ao mostrar ela pros seus filhos, a transmitir isso de geração pra geração. É isso que você quer transmitir? A gente precisa ter essa memória. Não tem calma, sabe? Boneco do Thor, louro de olho verde segurando o machado. Imagina seu menor com o boneco de Xangô. A vizinha passando, falando tá amarrado. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Parece que o futuro tá repetindo o passado. Se fosse pra escolher um... Tá me lembrando o Forrest Gump. Ele tá realmente muito parecido com o Forrest Gump. E com a referência que a gente tem, né? Que é o contador de histórias. Com a referência que ele deu pro título, que é esse contador de histórias. No Forrest Gump, a gente fica com a impressão durante o filme todo que ele não necessariamente tá falando a verdade. A gente pensa que talvez ele esteja inventando grande parte das coisas, porque o que ele tá falando é muito grandioso, é muito absurdo, é muito, tipo, incrível, no sentido de ser difícil de acreditar mesmo. E o que é muito foda aqui é que tudo que ele tá falando, todos os nomes, todas as citações, todas essas coisas que a gente, como sociedade, não tem em memória, são muito inacreditáveis. Parece que ele tá sendo lúdico, mas ele só tá sendo real pra caralho, tá ligado? E aí é foda, né? A gente não acredita no que é verdade muitas vezes. Como, por exemplo, um fato de que eu citei de que os Estados Unidos fazem um ataque terrorista por mês. Vocês podem olhar pra mim e falar assim, inventando. Mas não, mano. Você pode pesquisar na internet, inclusive, qual país que os Estados Unidos estavam invadindo no ano que você nasceu. É bem legal, da curiosidade da coisa, né? É bem legal. Parece que o futuro tá repetindo o passado. Se fosse pra escolher um bandido de estimação, eu preferi o Lampião e não o Flávio Bolsonaro. Eu odeio Luiz Alves de Lima Silva, lembrado como herói do que de Caxias. Acabou com a revolta de João Balaio, que matou o soldado que estuprou suas filhas. Tu conhece Nego Cosme e o Cara Preta, João Cândido e a revolta da Chibata. Se conhecesse ia saber que a princesa Isabel tava querendo bancar de fada sensata. Maria Filipa, que era arretada, lutou contra a invasão da tropa portuguesa. Joana Angélica de Jesus, a freira assassinada com uma baioneta. Vocês nunca viram Capitães de Areia, nunca leram o livro de Castro Alves. Adorar o Mickey que veio da Disney, mas ignora todo o nosso folclore. Foda-se a mansão do astro do rock, foda-se que o Alok vai comprar um Porsche. O problema desses caras tá ficando rico, o problema é o Cartola ter morrido pobre. Nem Luiz Inácio, nem o Bolsonaro, esse fanatismo todo me deixa com medo. Vocês esqueceram do nosso passado, o problema começou com Dom Pedro I. O quilombo de Palmares que ficava em Alagoas, que até hoje é o estado que mais mata jovem negro. Quanto Marco Vinícius, quantas Ágata, quantos Amarildo, quantos João Pedro. Quantos nessa guerra vai ficar ileso? Vou liberar o refém, sair com a mão pro alto. Mas quando ele bota o pé pra fora do busão, é linchado por populares revoltados. Eu sei que é difícil ter esperança que a gente vai preservar nossa memória, ter esperança de que as coisas vão ser diferentes, mas eu preciso que a gente lembre como as coisas são. Justamente resgatar essa memória, lembrar como elas eram, como elas são, quem tá no poder, quem que domina como a informação chega. Quando a gente fala de quem domina a memória, a gente tá falando de grandes corporações que absorvem
esse acervo e que contam ele da forma que quiserem. Isso é interessante, porque isso determina quem tem poder ou não. É quem domina a narrativa sobre a nossa vida, a nossa história, sabe? Eu vou dar um exemplo que talvez seja mais próximo, talvez seja mais simples de entender. Pensa que a gente tem vários serviços de streaming hoje em dia. São eles que armazenam a cultura, sei lá, estadunidense, brasileira, mas eles se vendem como armazenando a cultura do mundo inteiro. Eles dizem que tudo está lá. Tudo está em algum catálogo de algum streaming, beleza? Tem vários dados que dizem pra gente que grande parte do acervo não vai muito para trás além de 1990, 1980. Na verdade, vai ficando cada vez mais raro dentro desses streamings produtos dessa época. E isso significa que a gente não tá vendo o que a gente quer ver. A gente não tá tendo acesso a toda a cultura que a gente quer ter. A gente tá tendo acesso à cultura que eles querem mostrar pra gente. Inclusive, as que eles não querem, como já teve várias notícias, eles simplesmente excluem, como é o caso de vários conteúdos de origem LGBTQIA+, ou queer, de qualquer forma, que são retirados dessas plataformas várias vezes, em prol de alguma agenda ideológica ou em prol de algum movimento de mercado. O que eu tô querendo dizer com isso é que, assim como esses streamings detêm esse acervo cultural, imagina o que outras plataformas maiores até, como grandes conglomerados de mídia, tipo a Globo, têm de acesso à nossa história e como ela é contada. Por exemplo, vocês acham mesmo que a Globo vai falar que ela apoiou a ditadura? Vocês acham que isso é plausível? Mas aí a questão é, mas ela não deveria ser isenta? Ela não deveria falar sobre mesmo os erros dela? Então, que questão é que não existe essa neutralidade, não existe essa isenção. Então, a gente tá constantemente a favor dos interesses dessas pessoas, desses grandes conglomerados. E a partir daí, a gente, que é a classe trabalhadora, que é a maioria, não se percebe dentro do sistema que eles controlam e, portanto, não sabe nem como reagir e não sabe se pode reagir além do que a gente já faz. Então a gente se percebe fechado, enclausurado, num sistema que não existe outra possibilidade. A única possibilidade que existe é você votar de 4 anos em alguém que vai supostamente te representar. E é por isso que músicas como essa são importantes, para que a gente tenha essa conversa e entenda que se a gente tá num sistema onde poucas pessoas dominam o que é contado e o que não é contado, significa que grande parte desse sistema é baseado em iludir a gente sobre as esperanças desse próprio sistema, sobre as histórias desse próprio sistema. Que se o sistema escolhe contar não as histórias de quem se revoltou, mas sim as histórias de quem se conformou e venceu, a gente fica se inspirando neles, nessas pessoas que venceram, e não naqueles que se revoltaram e pensaram que isso é muito injusto, que esse sistema é muito injusto, que essas possibilidades, que essa realidade não deveria ser desse jeito, que a gente, enquanto humanidade, tem mais a oferecer do que isso que a gente vive. A memória é muito importante, e pra gente preservar ela, a gente tem que trabalhar ativamente. A gente precisa preservar a nossa memória e lembrar das pessoas que são, de fato, importantes. E as pessoas que são importantes são aquelas que são ocultadas. São aquelas histórias que o DK mesmo citou, que por sorte a gente tem acesso, que a gente tem que ir atrás. A gente tem que conhecer a nossa história, a gente tem que conhecer a nossa revolta, pra gente entender que sempre foi mais ou menos desse jeito, mas ninguém nunca se conformou com isso. A forma de ter esperança é tendo memória. E a gente precisa lembrar, sempre. Eu sou seu pseudônimo para te ajudar a lembrar. Você pode curtir e compartilhar esse vídeo. Você pode comentar pra gente continuar essa conversa. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado, você pode se tornar membro desse canal. Eu quero muito que vocês continuem lembrando e continuem me recomendando esse tipo de artista. Artista que fala das coisas que estão realmente acontecendo, que fala o que pensa e que provoca alguma coisa, especialmente do rap, que provoca alguma coisa e não simplesmente se engrandece através das suas próprias conquistas. Beleza? Eu vejo vocês na próxima.